O projeto de lei que trata da privatização dos Correios já está em avaliação no Congresso. Entre outros detalhes, a proposta quebra o monopólio da estatal para a entrega de cartas, telegramas e malotes. Algumas regras para universalização, garantindo que correspondências cheguem ao todo o Brasil, devem constar na lei. A gente conversa agora sobre esse assunto com o Dr. Marcelo Gotke, que é advogado especialista em direito empresarial e societário e professor do INSPER e da FAAP. Doutor, obrigada por ter aceitado o convite. Uma ótima tarde para você. Depois da tramitação e aprovação turbulenta também, quase tudo hoje em dia está assim no governo, né? Da privatização da Eletrobras, do projeto de lei que autoriza, né, a privatização da Eletrobras, agora tem essa questão dos Correios. Qual que é a análise do projeto que você faz e expectativas sobre uma possível aprovação ainda esse ano? Olha, como você disse, né, tudo que o governo pretende fazer no Congresso vai ser de difícil aprovação. Agora, o projeto é bom, né, ele tenta modernizar o nosso sistema de Correios, de um lado, e do outro resolver o problema da corrupção, que a gente sabe que é endêmica, né, porque os Correios, infelizmente, foram utilizados no passado para financiar partidos políticos. Isso precisa acabar, né? A privatização, ela não vai ser feita do dia para a noite, ela depende, em primeiro lugar, da aprovação da lei, mas a lei fala em um prazo de 5 anos para que a privatização seja efetivamente concluída, né? A União, ela é obrigada a manter serviços chamados universais por um prazo, né? E a lista de serviços universais pode ser restringida ao longo desses 5 anos, então não vai ser algo que vai acontecer do dia para a noite, mas a impressão que eu tenho é que é algo que vai ser bastante positivo para a nossa economia como um todo. Agora, Marcelo, desde o começo, nas discussões sobre privatização dos Correios, ficou exatamente essa questão da universalização e do atendimento àquelas áreas mais distantes, não é? Então, se ficaria com aquela fatia que dá maior retorno, e a gente teve, inclusive, agora todo o comércio eletrônico fortalecendo, né, os meios aí de transporte, os Correios também sendo beneficiados por isso. Então, como é que ficaria essa distribuição? A parte boa iria para o setor privado? Como é que o senhor acha que vai ser o encaminhamento das discussões? Olha, pelo histórico do que a gente vê aqui no Brasil, não é assim que acontece, não é assim que acontece, que a parte boa vai para o privado e a parte ruim fica para o público. Na verdade, quem quer levar uma parte boa é obrigado, normalmente, a ficar com uma parte menos boa, vamos assim dizer. Tá? Isso a gente viu em telefonia celular, a gente viu em qualquer parte de infraestrutura brasileira, é assim que acontece. Tá? Então, quem leva o bom vai ter que levar algo que não é tão bom assim também. A impressão que eu tenho é que o governo vai fazer um planejamento para que seja feito dessa maneira também. Tá? Pelo menos esse é o nosso histórico, e não só falando de governo Bolsonaro, a gente está falando de governo Fernando Henrique, etc. Então, o que acontece vai levar o bom, tem que levar aquilo que não é tão lucrativo também. Tá? De qualquer maneira, se houver necessidade, a União ela vai poder, sempre ter o poder para intervir e resolver isso de uma maneira ou de outra. Então, o serviço vai continuar sendo prestado. Se a gente olhar também pelo que aconteceu em outros países, né, nenhum país ficou desassistido nos seus Correios, né, e agora a gente não pode esquecer também o seguinte, que o e-commerce cresceu, mas como que eu vou dizer, o trânsito de cartas e correio, ele reduziu bastante nas últimas décadas por conta da utilização de e-mail e outras formas de comunicação que são um pouco mais eficientes, tá? Então, a população, ela não vai deixar de ser assistida de maneira nenhuma, tá? Só para reforçar, doutor, vai ser uma privatização, se o projeto, claro, for aprovado, uma privatização raiz, podemos dizer assim, diferente da Eletrobras, que o Estado continuará, mesmo depois que aos poucos for sendo implementada essa privatização, continuará tendo participação. No caso dos Correios, não vai ser assim. Vai sair completamente das mãos do Estado. Olha, a lei fala em um prazo de pelo menos 5 anos para que possa sair efetivamente das mãos do Estado, tá? Então, isso não deve acontecer do dia para a noite, isso deve acontecer paulatinamente. Vamos ver como o governo vai implementar. Eu particularmente não vi, né, o planejamento, eu acho que ele não foi publicado ainda, né, da privatização, que o que a gente tem de informação nesse momento é a lei, e a lei fala que serviços universais têm que ficar na mão do Estado por pelo menos 5 anos, ele pode até ser objeto de concessão, etc., mas a gente tem uma expectativa que isso não vai acontecer do dia para a noite, vai acontecer aos poucos agora. Dito isso,
A impressão que eu tenho é, passado esses 5 anos, a União deve abandonar completamente os serviços de correio. Tá? E hoje em dia, pela experiência de outros países com privatização do setor, não haveria nenhuma necessidade do Estado ele manter a prestação de tipo de serviço. Pode ir para a iniciativa privada, e não podemos esquecer que a iniciativa privada já presta esse tipo de serviço em algumas partes. Existem brigas judiciais, porque os Correios eles tentam barrar a iniciativa privada de entrar nesse setor, né? Então, às vezes, a justiça dá uma liminar e fala, olha, você, empresa XYZ, vocês não podem fazer prestar esse tipo de serviço, e agora vai ser possível com essa nova lei. A gente vê que há muita resistência em relação à privatização dos Correios, como também de outras estatais, mas no caso dos Correios a gente vê que há muita condição de melhoria da qualidade do serviço, sim. A gente enfrenta com muita frequência greves, não é, dos funcionários, e eles têm uma situação de privilégio, de uma série de concessões aí que marcam mesmo o serviço público. Esse inchaço da máquina que a gente vê, que acaba acarretando comprometimento de serviços, que a gente ficou durante muito tempo sem receber a correspondência por causa de greves. Isso acontece com muita frequência, não é? É verdade. O serviço ele acaba sendo prejudicado de um lado, né? Por conta de greves, etc. Essas greves têm características de greve de serviço público, mas a gente não pode esquecer o seguinte, que, em parte, né, a atividade do Correio já foi privatizada, né? Então a gente tem as franquias que elas atuam localmente para receber cartas, para acabar entregando alguns documentos e algumas encomendas, né? Então, em parte, a gente já tem uma experiência. A parte privatizada, ao que me parece, funciona bem, né? Funciona melhor do que a parte que não foi privatizada. A gente poderia talvez pegar um exemplo aí de Portugal, em que houve uma reclamação, dizem que houve uma piora na prestação do serviço, mas o nosso histórico, e serviços de correio especificamente, mas o nosso histórico de privatização é que o que a gente vê é que sempre foi, o que aconteceu depois de privatizar é bastante positivo. Então a telefonia, por exemplo, antes de ser privatizada, ela era muito ruim, muito cara. Eu lembro que as pessoas, elas passavam por herança, né, linhas de telefone, então elas colocavam na declaração de imposto de renda patrimônio, né, então tem lá um apartamento, tem um carro e tem linha de telefone, né, um negócio caríssimo. A gente entrava no plano de expansão da Telesp, por exemplo, aqui em São Paulo, né, para poder ter uma linha de telefone, e essa linha de telefone ela é instalada 2, 3 anos depois. Quem queria uma linha de telefone instalada instantaneamente, ela precisava ficar na fila, né, de 2, 3, 4 anos para receber, né, ou então ela pagar no mercado paralelo, né, aí ela recebia no dia seguinte. Então se criou um mercado paralelo para isso, né. Aí privatizou, acabou com tudo isso. A linha de telefone não é mais patrimônio, é um serviço prestado que vai lá e instala no dia seguinte. A hora que eu não quero mais, eu simplesmente vou e cancelo. E a qualidade do serviço melhorou muito. Por que não poderia ser assim nos Correios? A impressão que eu tenho é que vai acontecer a mesma coisa. A qualidade vai melhorar porque nos últimos anos a parte pública dos Correios, infelizmente, ela não é das melhores, né. Valores. Alguns especialistas acreditam, né, que analisam essa questão, esse trâmite aí dessa possível privatização, que pode haver encarecimento dos serviços, das encomendas. Como é que você analisa essa questão? Olha, eu não duvido que o serviço venha a ser encarecido. Assim como, por exemplo, né, hoje a gente paga um pedágio relativamente caro. Só que a gente vê estrada sem buraco. Então eu não pagava pedágio, mas eu vivia consertando, né, o pneu do carro, a suspensão, a lataria, porque as pedras elas batiam na lataria, né? Quantas vezes pessoas da minha família, por exemplo, não tiveram vidro quebrado por pedra que voava, né? Então a gente paga um pedágio mais barato, só que o serviço é muito ruim. Na privatização a gente paga um serviço um pouco mais caro, mas um serviço de excelência. Essa é a impressão que eu tenho que é o que vai acontecer no serviço dos Correios, tá? Eu vejo que, por exemplo, de novo, né, é barato ter telefone celular no Brasil? Não é. A gente comparar com outros países, não é tão barato assim. Só que o serviço é bom. Não dá para dizer que não seja bom. Tem uma empresa que é melhor que a outra, isso vai acontecer sempre, por isso que o sistema de competição é essencial. Mas, mesmo que encareça, a gente vai ter um serviço bom. E se não tiver bom, né, vai perder a concessão. Tá certo. Conversamos com Marcelo Gottic, que é advogado especialista em direito empresarial e societário e professor do INSPER e da FAAP. Doutor, muito obrigada, viu, por ter conversado com a gente nessa tarde de sábado. Eu que agradeço. Um grande abraço e até a próxima vez. Boa tarde.